de hoje é: não é tarde demais decidir não envelhecer. Tem gente que está tão velho que não consegue nem falar. A pessoa, olha lá, decidiu falar. Tem gente que fala assim: não gosto, não gosto de cantar, não gosto de bater palma, não gosto de participar, não gosto de falar, não me manda cumprimentar os outros, não me manda abraçar os outros. Desculpa, ô velho chato. Não, porque tem gente que é chato com tudo, gente. Tudo. Ranzinza, mal-humorado, rabugento. Eu não estou dizendo que a gente não tenha dias que a gente não quer falar com ninguém, que a gente tenha momentos que a gente quer ficar quietinho. Quem tem, diga eu. Eu também. Mas viver assim, mal-humorado, implicante, existem duas possibilidades: ou é decisão ou são feridas. Se são feridas, a gente precisa se lançar aos pés do Senhor e vai deixando, Ele vai tratando. Não é fácil, nem sempre é rápido, mas vale a pena. Agora, no outro caso, são decisões. Se talvez você diga: pastor, meu, por decisão, eu estou aí, sabe, eu venho na igreja só por vir, eu não... Às vezes tem alguém que fala assim: não fui porque quinta, eu não vou de quinta. A gente às vezes se auto-sabota, porque a gente acha que nada vai mudar, que vai ser tudo sempre a mesma coisa. Já visitou aqueles velhinhos que todo dia para eles é exatamente igual? Igual. O que muda para alguns velhinhos é o quê? Vamos ver se você sabe. De um dia para o outro. Hã? O quê? Tempo. Temperatura. O que mais? A dor. O que mais? O programa de televisão. Hoje é dia de passar tal coisa. Gente, vocês nunca foram na casa da avó que fala: fica quieto que daqui a pouco tem um programa tal. Casa do vô, fica quieto, daqui a pouco tem um jogo. Agora eu posso... Que se rebente. Agora eu estou livre. Essa semana Jesus me libertou de uma aí. Ei, eu lembro meu avô. Olha que assistiu o jogo. Minha avó: cara, que agora é a hora do Faustão, sei lá do que. O que mudava de um dia para o outro é que um dia tinha novela, no outro dia tinha outro programa, que num dia tem um jogo, no outro dia não tem jogo. De resto, é quase tudo igual. Mas Deus fez cada dia com início e fim para a gente viver algo diferente. Eu creio nisso. Mais alguém? Tem coisas novas e diferentes de Deus hoje aqui para mim e para você? O meu e o seu amanhã não vai ser igual foi hoje, nem igual foi ontem, nem igual sexta passada. Tem algo novo, tem algo diferente de Deus para a gente amanhã. Eu disse que vai ser fácil? Não, mas Deus está lá. Tem algo novo de Deus chegando. Decida não envelhecer na sua mente, na sua alma. Tudo é difícil. Uma pessoa que tem... Já ouviu falar de uma pessoa que tem a alma jovem ou tem a alma velha? A alma velha só fala de doença e dificuldade. A alma jovem fala em aventura e vai dar tudo certo. Renove a sua alma. Josué 14, verso 6. Uma delegação da tribo de Judá, liderada por Caleb, filho do que, gente? Leia para mim, Paulo. Filho do que, Paulo? Filho de quem? Não, filho do... Ontem foi Venezuela ali. Quenezeu, Paulo. Quenezeu. Filho do Quenezeu, Jefoné. Foi a Josué em Gilgal. Caleb disse a Josué: lembre-se do que o Senhor disse a Moisés, o homem de Deus, a respeito de você e de mim, quando estávamos em Cades Barneia. Eu tinha 40 anos. Quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para fazer o reconhecimento da terra de Canaã, eu voltei e lhe dei um relatório, o quê? Verdadeiro. Guarda isso, tá? Relatório verdadeiro. Mas meus irmãos israelitas que foram comigo assustaram o povo de tal maneira
que eles se encheram de medo. De minha parte, segui o Senhor meu Deus de todo o coração. O que é o relatório verdadeiro de Josué? E o que são os irmãos que assustam o povo? Cuidado, porque gente que assusta o povo que foi chamado para servir a Deus, não entra na terra prometida. Gente que desanima e desencoraja aquele que quer servir a Deus, não entra na terra prometida. Eles não entraram. Tem gente que acha que está bem, ele fica dentro da igreja, já falamos isso inúmeras vezes. Tem gente que não sai, mas tumultua a vida de todo mundo que chega. Alguém encosta na igreja e começa a falar mal, começa a criticar. Alguém decide servir, ele vai falar mal, desencoraja, vai desanimando os outros. Ele continua ali, achando que está indo para o céu. Não entra na terra prometida. Deus falou, vocês não vão entrar. Não vão. Por causa da postura de vocês. O relatório de Caleb é verdadeiro. Por que é verdadeiro? Os que assustaram o restante do povo, disseram que a terra tinha gigantes. A terra tinha gigantes? Sim. O exército inimigo era poderoso? Sim. Só que Caleb entendeu uma coisa: não existe verdade maior do que aquilo que está escrito na palavra de Deus. Não existe verdade maior do que a palavra que Deus direcionou para mim e para você. Então não importa quantas sentenças, quantas rejeições, quantas decepções, quantos abandonos, quantos traumas, quantas feridas, se eu e você temos uma palavra de Deus, é o bastante para algo novo começar a acontecer. Uma palavra. Mentira não é a palavra, a promessa que Deus nos deu. Mentira são as ameaças. Mentiras são os sentimentos que o diabo tenta plantar em nós por causa das más notícias, por causa dos obstáculos. E Caleb vai até Josué dizer: Josué, eu tenho uma promessa. Alguém aqui tem promessa? Deus não se ofende quando alguém vai diante dele reivindicar promessas. Caleb é um exemplo disso, gente. Está na Bíblia. Pastor, não é errado eu chegar diante e dizer: Deus, o Senhor me prometeu. Não, eu não posso falar isso, senão eu vou ofender Deus. Não, peraí. Ofender o Todo-Poderoso, aquele que fez a promessa e é honrado. Honrado, quando nós vivemos a promessa. Eu e você testemunharmos o que estamos vivendo em Deus, honra o nome dEle. Então, para Ele não é negativo eu e você chegarmos e dizermos: Deus, o Senhor me prometeu isso, eu quero viver. Eu estou me posicionando na Tua palavra. Estou me posicionando dentro daquilo que o Senhor falou comigo. Caleb vai até Josué e diz: olha, você é testemunha daquilo que Moisés, servo do Senhor, disse. Você é testemunha daquilo que eu disse, de qual foi a minha postura. Agora, eu quero reivindicar uma promessa que eu recebi da parte de Deus, através do servo dele. Irmão, se isso tivesse ofendido Deus, Caleb não teria sido abençoado e não estava registrado aqui como algo positivo. Está registrado para nos encorajar. Se temos uma promessa, devemos nos posicionar e reivindicar. Eu não estou falando ninguém sobre dar carteirada em Deus, eu estou falando sobre mostrar a Deus: eu estou disposto a lutar e viver a minha promessa. Mais alguém está? Diz ainda a sequência do texto: por isso, naquele dia, Moisés me prometeu solenemente: a terra de Canaã, na qual você caminhou, será herança permanente para você e seus descendentes, pois você seguiu o Senhor, meu Deus, de todo o coração, de todo o coração. Agora, como você vê, em todos estes 45 anos, desde que Moisés disse essas palavras, 45 é profético pra caramba, o Senhor me preservou como havia prometido. Olha só, mesmo quando Israel vagava, por onde, gente? Por onde? Aí você diz assim: tem um monte de gente ao meu redor perdendo tempo no deserto e eu estou junto.
Fica tranquilo que o seu tempo no deserto não é um tempo de desgaste, nem de destruição, nem de desânimo. Guarda o coração, guarda a promessa, porque Deus vai te preservar como preservou Caleb. Eu creio nisso. Irmão, se está na Bíblia eu acredito. Mais alguém? Se está na Bíblia eu acredito. Caleb está dizendo, até o tempo que vagamos pelo deserto, não diminuiu em mim a coragem, o fervor, a intensidade, a determinação, o ânimo, o vigor. Nem isso. Pastor, é que eu passei muitos desertos na vida. Então essa é uma noite de renovo para você, para parar de falar dos desertos e começar a falar das promessas. As promessas são maiores que os desertos. Você pode dizer isso, diga: as promessas de Deus são maiores que os meus desertos. Porque tem deserto que a gente vai ter que encarar, mas ainda assim as promessas de Deus são maiores do que eles. Maiores. E aí, ele ainda vai dizer, hoje estou com 85 anos. 85 anos. E ele está falando que durante 40 anos, ele foi, 45 anos, ele foi preservado. Deus o guardou. Aí ainda continuo forte como no dia em que Moisés me enviou, e ainda posso viajar e lutar tão bem quanto naquela época. O que você está fazendo com a sua saúde espiritual, emocional, física? Para depois falar de familiar, financeiro, ministerial, mas essas três. Caleb se guardou em Deus para poder chegar e lutar para que a promessa se cumprisse. Tem gente que está se entregando dia após dia ao diabo, entregando seu corpo à doença, à inércia, à preguiça, ao comodismo, às enfermidades que não são naturais, são originadas pela falta de cuidado, pela falta de atividade, pela falta de zelo com o próprio corpo. Há pessoas que estão sabotando sua própria estrutura emocional. Espera aí que eu também apanho aqui em todas. A falta de sono, de descanso. A gente vai se sabotando. E quando chega a hora do cumprimento da promessa, a gente diz: eu não tenho mais força, eu estou esgotado. Porque se esgotou errado. Está na hora de parar de aplicar o coração naquilo que não é de Deus. Quando a Bíblia diz: por que vocês gastam o dinheiro de vocês naquilo que não é pão? Não está dizendo que a gente não possa comprar nada que não seja pão. Está dizendo sobre investirmos recursos preciosos naquilo que não nos mantém, nos sustenta. Tem gente investindo no seu coração. Alguém falou mal de mim e passa a vida inteira falando de alguém que falou mal de você. Até quando vai ser isso? Pastor, porque não foi do senhor? Não, peraí, calma, cuidado com quem você está falando. Gente, possivelmente alguém está assistindo e falando mal em casa. Possivelmente. Eu nem disse provavelmente. Há possibilidade. Porque uma vez em que você se expõe para falar para pessoas, você tem o risco das pessoas valorizarem, aplaudirem, participarem, ou não. Tem ou não tem? Está no pacote. Não tem jeito. E se for para me anular por medo que vão falar mal, eu não vou viver a promessa. Quem entende que Deus está falando com a gente aqui? Enquanto você se anular, preocupado se alguém vai dizer, se alguém vai pensar, se alguém vai falar, eu não estou falando sobre dar mau testemunho, pelo amor de Deus, porque a Bíblia diz que nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha. Devemos deixar o pecado, devemos deixar o embaraço e correr com paciência a carreira que foi proposta. Precisamos ser firmes para dizer não ao pecado, não às distrações, para correr a carreira que está proposta. Precisamos ser firmes para filtrar o que a gente vai deixar entrar no nosso coração e habitar nele. Que tipo de sentimentos? Que tipo de lembranças
Tem gente que todo dia se auto-sabota. Volta a tomar o mesmo veneno que um dia provou. Porque um dia fizeram mal para mim, porque uma pessoa me fez um mal, porque uma pessoa me fez um mal. O que envelhece a gente não são os anos passados, é continuar carregando lixo. Veja na ciência, o que envelhece o corpo? As toxinas que ficam retidas nas células. Não é só o tempo de vida. Você coloca lado a lado uma pessoa que tem uma estrutura emocional saudável, uma pessoa que procura cuidar da sua saúde, se exercita, faz uma boa alimentação, com 80 anos, e coloca às vezes um de 40, 50, você já deve ter visto isso aí, o de 40, 50 parece mais velho que o de 80, já viram isso? O que envelhece, o que faz a gente pensar é tarde demais, o que faz a gente falar é tarde demais, é reter o que é ruim. Por isso a Bíblia diz, ouvi tudo, retém o que é bom. Mas está cheio de gente se intoxicando, porque um dia passaram no meu comentário, porque um dia, e a pessoa começa a se intoxicar, envelhecer, perde a força, perde o brilho, perde o ânimo. Caleb não deixou isso acontecer. Primeiro foram 10 espias. Gente, vocês acham que aqueles 10 espias só falaram mal quando chegou diante de Moisés e de Israel? Eles vieram, o retorno da viagem, eles vieram falando mal o caminho inteiro. E eu imagino Josué e Caleb tentando convencê-los, porque a gente vê em Josué e Caleb 2 líderes. Não eram homens omissos, eram líderes. Eu imagino que ao longo da volta de Jericó, de Canaã, eles vêm tentando convencer os 10 espias. Ei, abre os olhos. É o papel que a gente vai tentando cumprir. Abrir os olhos de mais um, de mais um, de mais um, de mais um. Mas tem gente que está decidido a se auto-sabotar. A gente não quer isso. Mas se alguém quiser se auto-sabotar, vai sozinho. Eu não vou junto. Eu não vou explodir com alguém que decidiu amarrar uma bomba na cintura. Está cheio, irmãos, de homens e mulheres bombas. Uma bomba de amargura, uma bomba de revolta, uma bomba de mentira, engano, malandragem, de falsidade. E se você e eu deixarmos, eles vão jogar a culpa em cima da gente. Eu me lembro de uma ministração do pastor Luciano Subirá, que chamou muito a minha atenção, e naqueles dias aconteceu algo semelhante comigo, e foi resposta de Deus na minha vida. Eu ouvi ministrando, um casal da igreja que ele procurava ajudar fazia tempo. Procura ajudar e não dá ouvido. Aquelas pessoas que a gente fala, a pessoa não ouve, some, aparece, some, dá ouvido, não dá ouvido. Você fala uma coisa, aí até esse dia eu estava falando com o Zé Paulo falou, pastor, chega uma hora que a gente tem que até dizer não para alguns atendimentos e visitas, né? Ah, falei, está entendendo? Ele falou, eu estou entendendo. Ele falou do nada para mim. Falei, por que aconteceu? Ele falou, não, porque tem gente que quer só usar a gente como uma muleta. A pessoa não quer mudar, a pessoa não quer uma nova vida, a pessoa não quer sair do erro, porque ela quer alguém para dizer, não, mas Deus te ama e está tudo bem. E a gente não faz um bem para essa pessoa socorrendo ela toda hora, a gente faz um mal. Tem hora que ela tem que lidar com as consequências. Deus fez isso com o povo dele? Alguém aqui é melhor que Deus? Nem eu. Se Deus disse não, eu também tenho que dizer não. Se Deus disse tenho prioridades, eu também tenho que ter as minhas. E tem uma hora que você tem que passar a priorizar quem está na trincheira com você, priorizando. Aí, ele atende. Chega um dia, aquele marido liga para ele, pastor, preciso de uma visita agora, preciso de um atendimento agora, urgente. O senhor vem na minha casa ou eu vou na sua, eu e minha esposa precisamos de um atendimento. Ele falou, hoje eu não posso, eu já tenho um compromisso. Não, mas eu preciso que o senhor venha. Hoje eu não posso, olha, domingo eu vou estar na igreja, acabando o culto, eu atendo vocês com o maior prazer. Não, mas tem que ser hoje, porque se não for hoje, nós vamos divorciar. O nosso casamento vai acabar. Ele falou, meu irmão, se o teu casamento depende de eu ir aí hoje, então você me desculpa, mas hoje eu já tenho um compromisso. Pastor, o que o senhor tem que é mais importante do que vir salvar meu casamento? Ele falou, eu marquei de ir ao cinema com a minha família. Irmãos,
O cara ficou revoltado. O quê? Eu estou falando que um casamento vai acabar e ele quer assistir filme e comer pipoca. Desligou. O pastor Luciano pegou a família dele e foi para o cinema. Bom cinema, não é, Elton? Você gosta? Você não gosta para você, eu gosto. Bom. E foi. Passado aquele casal não apareceu mais na igreja. Passado um tempo, eles apareceram. Aquele irmão veio na fila e falou: pastor, eu preciso falar com o senhor. Os dois juntos. Aí ele já ficou feliz, porque viu os dois juntos. Aí falou assim: pode falar. Eu queria te pedir perdão e te agradecer. Ele falou: por quê? Ele falou: porque naquele dia, que eu te pedi para me atender, eu fiquei revoltado e tal, mas quantas vezes o senhor falou e eu não respeitei, não dei crédito. E naquela hora, quando o senhor desligou o telefone, minha esposa falou: e aí, o pastor vai vir? Não. A gente vai lá? Também não. Por quê? Falou que vai para o cinema. Tá vendo, não sei o quê. E ela saiu, saiu cada um brigando para um lado. Passado um tempo, ela veio, parou e falou assim: como é que pode ser pastor e preferir ir ao cinema do que atender uma família que vai acabar? Eu espero, não tem problema não. E atender uma família, ele ser pastor, e não colocar eu em primeiro lugar, né? Porque quer. Onde já se viu? E começa o casal. Fala mal do pastor, porque gosta também. Fala mal. Daqui a pouco ele falou: pastor, daqui a pouco a gente estava unido de novo. E sabe o que foi que uniu a gente? Falar mal do Senhor. Aí a gente se uniu para falar mal, e a gente foi dormir falando mal, e a gente acordou no dia falando mal, e aí nós decidimos que o problema nosso era o Senhor e a igreja. É só mudar de igreja que as coisas vão dar certo. Isso não é pastor para a gente. Nosso casamento está assim porque a nossa igreja é ruim, e nós vamos para outra igreja. E nós fomos. E aí Deus foi fazendo um processo de restauração, e nós vimos que errado era a gente. E ainda bem que o Senhor não nos atendeu naquele dia, porque a gente estava viciado em ser egoísta, mimado, folgado. Ele falou assim: e se eu atendo toda vez que fizerem isso comigo, quer fazer um apelo emocional, jogar, porque tem gente que gosta de jogar em cima da gente. Ele falou: o casamento que acabaria era o meu, porque toda vez a minha família teria que ficar em último lugar. A minha família também tem o dia dela, assim como a tua tem. Você tem as suas prioridades, não é todo dia que você está lá na igreja. O dia que você fala: eu tenho outra prioridade, eu tenho que te respeitar, não tem? Ele falou: tem. Então o dia que eu tenho outra prioridade, também me respeite. Irmãos, nós precisamos tomar decisões, preservar aquilo que não pode ser exposto. Guarda teu coração, guarda a tua família, guarda os sonhos, projetos, promessas que Deus te deu. O tempo não é um vilão na vida de quem está andando com Deus. O tempo não é um vilão. O tempo está nos dando sabedoria. O tempo está nos amadurecendo. O tempo está nos aproximando de propósitos que a gente jamais imaginaria viver. Salmo 101, verso 6, vai dizer assim, e eu já volto aí no Josué. Salmo 101, verso 6. Olha o que Deus diz: irei à procura dos fiéis para conviverem o quê? Comigo. Só terão permissão de me servir os que andam no caminho certo. Na Almeida vai dizer: meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo, que anda no caminho reto, esse me servirá. Mesma coisa. Sabe o que Deus está falando? Eu estou procurando gente fiel para andar comigo. Eu estou procurando gente fiel para eu poder liberar promessas. Eu estou procurando gente fiel de verdade. Não gente de oba-oba. Procurando gente fiel, que sabe o que quer, que dá um passo à frente, que se posiciona. Caleb podia chegar diante de Josué e dizer: ô Josué, eu sou um fiel. Eu escolho estar com os fiéis. Eu escolho lutar, não com os 10 que murmuram.
mas com um que permanece, que confia, que crê, que quer, que sabe onde quer chegar. Irmãos, e nós? Qual tem sido a nossa escolha? Deus falou para conviver comigo, tem que escolher andar na fidelidade, não no oba-oba e na bagunça. Põe o tópico, por favor. Olha isso aqui. Nossa fidelidade, cadê o tópico? E honrar a Deus nos fortalecem. Ambos, fidelidade e honra a Deus. Até assumirmos a nossa herança. Caleb ouviu, essa terra vai ser sua, é sua herança. O que ele precisava fazer para assumir aquela herança? Andar em honra e ser fiel. Deus não tirou a palavra, Deus não tirou a promessa, Deus não retirou aquilo que Ele tem para fazer na minha e na sua vida. O tempo, ao invés de ser para nos envelhecer, é para provar nossa fidelidade e a nossa honra em quem estão. Onde está? A quem honramos? A Deus? A nossa família? Ou a bagunça? A entrega da dor. Ah, mas não tem jeito, pastor, mas é muito difícil. Onde está a nossa fidelidade? A palavra ou as oportunidades? Porque tem gente, qualquer oportunidade que aparece, a nossa decisão tem que ser fiel e em honra. Mas pastor, se eu perder, irmãos, a gente fala sempre, José, quanto mais ele era fiel à promessa, ao sonho, à palavra, à visão de Deus, mais ele se movia, ainda que por um caminho que ninguém imaginaria, mais ele se movia em direção ao cumprimento do sonho e da promessa. O que isso significa? Enquanto eu permanecer fiel e em honra, eu estou sendo movido, mesmo que por caminhos dolorosos, difíceis, de tempestade, eu estou sendo conduzido para o cumprimento de cada promessa que Deus tem na minha vida. Eu quero, mas alguém quer? Volta lá no Josué 14:12 agora, por favor. Olha o que ele ainda diz. Josué 14:12. Portanto, dê-me a região montanhosa que o Senhor me prometeu. A promessa está de pé. Alguém aqui tem promessa de Deus? Não é tarde demais, a promessa está de pé. Caleb decidiu não envelhecer. O que era o envelhecer para o Caleb? Dizer, poxa, a terra é bacana, eu recebi promessa de Deus para ela, mas já é tarde demais. Hoje é dia de renovo nessa casa. Deus está renovando a visão, o entendimento, o ânimo, a pureza, as alianças, as conexões, o discernimento, a estrutura espiritual, emocional. Está renovando. Aí ele ainda vai dizer, você certamente se lembra de que enquanto fazíamos o reconhecimento da terra, descobrimos que os descendentes de Enaque viviam ali, em grandes cidades fortificadas. Mas, se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei da terra. Como o Senhor fez o quê? Prometeu. Sabe o que Caleb entendeu? Não depende da minha força, não depende do tamanho do exército que vai comigo, porque o Caleb dispensa o restante das tribos. Ele fala para o Josué, Josué, não precisa vir todo mundo comigo não. Eu com a minha tribo a gente se vira, isso aqui é nosso. A única coisa que eu preciso é que Deus esteja com a gente. Irmão, entenda, se Deus está comigo, se Deus está com você, e a gente não permite envelhecer o nosso ânimo, nossa visão, nossa fé, nossa determinação, aquilo que Deus prometeu vai se cumprir na nossa vida. O que dentro desse contexto é o envelhecer? É a gente dizer, não tem mais jeito, é desistir, é desanimar, é baixar a guarda, é diminuir o ritmo, não para descansar ou ser renovado, não porque Deus falou para diminuir o ritmo, mas porque a gente acha que não dá conta. Quem falou que você não dá conta? Irmãos, o que eu vi, ano retrasado principalmente, a gente fez aquele propósito de jejum um ano inteiro, e tivemos vários propósitos especiais, e eu estava lembrando, sábado eu atendi um rapaz aqui na igreja, sábado de manhã, você vê, quando a pessoa, ele está morando lá em Santo Amaro, em São Paulo, Zona Sul. E ele morava aqui ao lado. Ele voltou para Jesus aqui, Deus restaurou muitas coisas na vida dele. E aí, ele teve que se mudar para lá. Sábado ele veio falar para mim, pastor, eu tive que mudar para lá, isso, mas deixa eu falar uma coisa, senhor, a minha igreja é aqui. Não importa a distância. Aí tem gente que aqui pertinho está em casa agora, na preguiça, porque não sai dessa vida. Eu não estou falando que não tem condições, estou falando que gente que é acomodado.
Ele sai de lá. Ele falou: pastor, eu estou querendo levar a minha irmã. Já falei para ela, ela mora não é no Jaçanã. Hã? Grajaú não. Ela mora no outro bairro em São Paulo, longe do bairro dele. Ele falou: falei para ela, fica pronta às 7h30 que eu estou na porta da sua casa te pegando. Gente que entendeu o que é andar com Jesus e ganhar mais um para Jesus. Ele falou: minha irmã precisa voltar. Eu falei para ela: todo domingo você pode ficar que eu passo e te pego. E aí ele veio falar comigo e ele falou: pastor, a maior alegria da minha vida é sair da minha casa e vir honrar o meu Deus pelo que Ele fez na minha vida. O que envelhece a gente é começar a exaltar os obstáculos. O que renova a gente é continuar olhando e dizendo: a promessa está de pé, ela vai se cumprir, e o que eu vou viver em Deus é extraordinário. Eu imagino Caleb falando assim: gente, vamos lá, a terra é maravilhosa, gente, nós vamos viver aquilo. Eu imagino que Caleb dormia e acordava todo dia sonhando com o dia em que Deus terminaria de limpar a nação de Israel dos murmuradores, porque Deus falou que ia fazer isso, para que então eles pudessem ir lá e conquistar. Ei, para de travar a tua vida em quem não acrescenta em nada na sua fé. Lute, chame, interceda, evangelize, mas continue focado na visão, na promessa e no propósito que Deus tem contigo. Caleb falou: olha, se o Senhor for comigo, Ele vai me dar essa terra como Ele prometeu. E ainda diz o verso 13: então Josué fez o quê? Abençoou Caleb. Irmão, o que eu quero fazer hoje, no final eu quero colocar minha mão na tua cabeça e te ungir. Eu estou em 2 dias de jejum. Hoje o mais importante que eu posso fazer por você é orar por você. Eu estou te entregando já a palavra, depois eu vou orar e ungir e abençoar todos, como Josué fez. Tudo que a gente vê na Bíblia, que Deus diz pode fazer, a gente deve. E tudo que Deus diz não, a gente deve se posicionar e escolher. Se Josué foi lá e abençoou Caleb, e ele era líder do povo de Israel, como líder do povo de Deus, dentro dessa igreja eu posso estender a minha mão e abençoar aqueles que vieram e estão envolvidos com aquilo que Deus está ministrando. Não é a minha mão que vai fazer a diferença, é o que você está fazendo com o momento que a palavra está sendo ministrada. Não é a minha mão. Tem gente esperando que alguém resolva e faça a vida dele e dela mudar. Mas a pessoa não quer mudar. Caleb falou: eles não vão me contaminar. Eu sei o que eu quero. Olha o que diz Apocalipse 6. Presta atenção nesse texto, eu gosto demais desse texto. Apocalipse 6, eu já ministrei ele algumas vezes aqui e também no outro salão. E ele vai falar um pouquinho da postura que a gente precisa ter sobre decidirmos não desanimar, não envelhecer nesse contexto. Apocalipse 6, verso 2. Quando olhei, vi um cavalo branco. Seu cavaleiro carregava um arco, e sobre a sua cabeça foi colocada uma o quê? Coroa, elementos de rei. Ele saiu batalhando para fazer o quê? Conquistar vitórias. A gente sai todo dia. Você saiu da tua casa e veio aqui para quê? Para isso? Para conquistar vitórias? Ou veio aqui fazer número? Eu vim conquistar vitórias. Eu decidi orar, jejuar, ir para o monte de madrugada, clamar a Deus, porque eu quero mudança na minha vida. Mas alguém quer? Agora não adianta falar uma coisa e ter uma postura oposta a isso. A gente precisa escolher a quem nós queremos servir. Só que esse que sai se preparando para conquistar, batalhando para conquistar vitórias, ele se prepara para a batalha. Ele não sai sem coroa, ele não sai sem cavalo, ele não sai sem estar bem vestido. A Bíblia diz: em todo tempo sejam alvas suas vestes e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Nós estamos debaixo do óleo da unção ou da repreensão, da correção. Estamos de vestes alvas, limpas ou contaminadas. É a gente que escolhe.
Ou saímos, e aí na Almeida Revista e Corrigida, vai dizer, e saiu vitorioso e para vencer. Pode colocar, por favor. Olha lá. Foi-lhe dada uma coroa e saiu vitorioso e para o quê? Tem gente que já sai de casa todo dia, irmão, já derrotado. Porque antes de sair de casa, não colocou sua coroa como os 24 anciãos diante do único que é digno de receber toda a honra. Antes de sair da sua casa, se renda ao Senhor. Antes de sair da sua casa, dobre os seus joelhos diante daquele que vai te pôr de pé, diante de qualquer batalha. Agora a pessoa sai na força do ódio, na força dos manos, das minas, da grana, da raiva, da beleza, da feiura, sei lá o quê. Rei, se renda ao Rei dos Reis, porque Ele é Rei dos Reis. Receba a tua coroa dele e saia vitorioso para vencer. A gente precisa começar a encarar as novas etapas da nossa vida dessa forma. Eu estou indo para uma nova etapa e eu estou indo vitorioso para vencer. Por quê? Porque eu já me rendi diante daquele que eu tinha que me render. Eu já me prostrei, eu já me curvei diante de quem eu tinha que me curvar. Agora eu não preciso me prostrar mais diante de situação nenhuma. Ele é a minha força. Caleb não se prostrou diante do tamanho dos inimigos, ou da força ou poder bélico. Porque Caleb, antes de espiar a terra, já tinha prostrado o coração dele diante do único que merece receber a adoração da nossa parte. Quem tem recebido a adoração da nossa parte? Não, pastor, só adora a Deus. É verdade? A Bíblia diz que onde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. É ali que está a nossa adoração. O coração está em Deus mesmo. Deus é o primeiro, Deus é a prioridade. Se é, Ele é adorado. Mas se não é, não adianta dizer que adora a Deus, mas o coração está em outra coisa. Quem entende que Deus está falando com a gente hoje aqui? Caleb assume uma postura. Primeiro ele mostra fidelidade e honra. Quando todos se corrompem, ele e Josué guardam o coração. Depois, Caleb mostra aquilo que a gente vê em Apocalipse 6:2. Quando ele vai falar para Josué, ele diz assim: ô Josué, sabe aquela terra que Deus prometeu me dar? Ai, será que Deus ainda pode me dar? Eu sou tão velho, é difícil, sabe? É que na minha idade, artrite, na minha idade, não sei o quê, pressão, diabetes. Caleb fez isso, gente. Mas às vezes a gente quer convencer alguém falando das nossas dores. A gente quer chegar diante dos outros, a gente chega lamentando, dizendo que a gente é o coitadinho, o jogado para fora, o deixado no canto, e aí a gente quer que alguém invista em nós. Pensa comigo. Pensa que você é um investidor com muito dinheiro. E aí eu apresento para você hoje a empresa do Tião, e fala que é a empresa do Tião, o negócio está feio, é uma bagunça, ninguém respeita o horário. Tem um que é registrado, outro é na gambiarra. Tem um que engana o outro. E é um xingando o outro, xinga o chefe xinga o outro. A empresa não está muito bem das pernas. Mas se você investir aqui, vai fazer a diferença, hein? Investe, nós vamos explodir. E aqui tem a empresa do Otávio. A empresa do Otávio é tudo organizado. Horário de entrar e horário de sair. Ninguém é explorado pela empresa. Cumpre horário. Mas ninguém rouba a empresa. Aqui, se não tem postura, e não estamos falando de ser engessado robozinho, tá? Não tem uma postura adequada, vamos renovar a equipe. Até que tenha uma postura. Essa empresa precisa refletir a visão do dono. Olha, aqui é tudo organizado. Se você quiser a documentação de 1 ano, a gente te mostra em 1 ano o que variou, preço que subiu, preço que baixou, quanto gasto, está aqui. A empresa vem subindo X%, que seja 0,5% na sua valorização. Você como investidor, você vai investir na empresa do Tião ou do Otávio? E por que a gente acha que os outros vão investir em nós, a gente fazendo de Tião? Por que Deus tem que investir se a gente quer sustentar a empresa do Tião? Por que Deus tem que escolher colocar aqui, se nem eu valorizo isso? Saiu vitorioso e começa a se enxergar assim. Começa a se enxergar como Deus te enxerga, nem mais nem menos. Põe o tópico rapidinho para mim. Vai bola para a gente finalizar que eu vou para o último. Nossa postura deve revelar em quem o quê? Em quem que a gente confia?
Já põe o próximo tópico, porque aí eu já vou. Como você se vê? Veja-se com os olhos de quem? De Deus, nem mais, nem menos. Eu só vou ler um versículo para contextualizar isso e a gente ir para o texto final. Números 13, eu não vou ler o texto todo, do 27 em diante, só o 33 é o suficiente. Números 13 e 33. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak. Olha, esse aqui é o relatório dos 10 espias endemoniados. Josué e Caleb disseram não, Deus prometeu, Deus dá. Os 10 espias negativos, rebeldes. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak. Perto deles, nos sentimos. Cuidado. Lembra que eu comecei falando, cuidado para não viver daquilo que você está sentindo? Lembra que eu falei do Pedro? Nos sentimos como gafanhotos. E também era assim que parecíamos para eles. Tem gente que não avança na vida, porque vive se sentindo inferiorizado. Em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, você é imagem e semelhança do Deus vivo. Não aceite menos e nem mais. Não ensoberbeça achando que você pode atropelar o temor de Deus. Porque Deus não mente. Deus não engana. Deus não é infiel. Quando a gente fala sobre se enxergue, não se diminua. Você é imagem e semelhança de Deus, se lembra que Deus não se envolve em maracutaia, engano, mentira, rolo, confusão, malandragem, safadeza. Então, se enxerga como imagem e semelhança de Deus. Deus faria isso? Deus entraria nessa roda? Deus participaria disso? Não. Então por que eu estou indo fazer parte disso? Isso aqui não é para mim. Isso aqui não é para mim. Por isso Jesus diz, seja o vosso falar sim, sim. Se Deus diz não, como que eu quero dizer sim? Tem hora que a gente tem que ter limite. Eu falei isso desde o começo do ano, que esse ano Deus falou comigo que eu ia ter que aprender a usar mais o não. Porque Deus também usa o não. E quando você começa a usar o não, chupim e sanguessuga não quer ficar perto mais. Não quer. Porque chupim e sanguessuga vive do nosso sim toda hora. Agora, guerreiros, Josué e Caleb, parceiros de guerra, de batalha, dizem, vamos juntos agora, porque tudo aquilo que Deus nos prometeu, Ele vai fazer. Nós vamos reunir um grupo. Esse grupo pode ser menor, irmão. Ontem a gente falou de Gideão, domingo eu não vou falar mais coisas, mas irmãos, Deus mandou dispensar dezenas de milhares de pessoas para que Israel conquistasse a liberdade. Não é o número de gente, não é o volume, é ser assertivo nas alianças, é ser assertivo nas conexões, aquilo que é de Deus para mim, aquilo que tem a ver com a visão de Deus para a gente. Põe na Almeida Revista e Corrigida. Na Almeida Revista e Corrigida vai dizer, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Só que a gente vê quando Raabe é visitada e o povo de Israel vai conquistar a terra. Raabe fala, desde que a gente ficou sabendo que vocês saíram do Egito, a notícia se espalhou, que Deus era com vocês, nosso coração já estava desmaiado. Aquilo era coisa da cabeça deles. Tem gente que está sendo sabotado pelo diabo. O diabo fala na cabeça, a pessoa age de acordo com o diabo, aí ela vai colher as coisas do diabo e vai querer pôr a culpa nos outros. Chega, decida quem você quer servir, se posicione. Pastor, mas passou muito tempo, eu estou cansado. Eu finalizo com Isaías 40, que eu amo demais, na Almeida Revista e Corrigida, verso 28, diz assim, Isaías 40, 28, diz assim, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu o quê? Entendimento? 29, dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. O 30, os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente o quê? Cairão. 31, mas os que esperam no Senhor
renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se... É tempo de esperarmos em Deus. É tempo de nos posicionarmos em Deus. É tempo de assumirmos uma postura de renovo. O que na minha vida está envelhecendo é a minha estrutura espiritual. É a pessoa que só fala da experiência que teve com Deus no passado, não participa de uma reunião de oração, não participa de um jejum, não evangeliza, não fala de Jesus para ninguém, não lê mais a Bíblia. Ei, decida não envelhecer. Quando foi a última experiência com Deus? Ai, sabe, pastor, quando eu me converti há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, 50 anos atrás. Gente, eu tenho experiências lindas lá do começo. E não estou falando que a gente tem que apagá-las e que não posso compartilhar. Pelo amor de Deus, eu estou dizendo que eu não posso viver delas. A comida que a minha avó fazia era maravilhosa, mas minha avózinha já não está mais aqui. Se eu ficar, só vou comer a comida da vovó, o que vai acontecer comigo? Quem vive só falando da história que teve com Deus no passado, morreu espiritualmente e não percebeu ainda. Morreu espiritualmente. Está falando de um alimento de 20 anos atrás, de uma experiência de 30 anos atrás. Cadê? O Senhor diz: bom será o servo, que quando o Senhor vier, encontrar servindo presente. Não é encontrar o que serviu, encontrar servindo assim. Então ele dirá: bem está, servo bom e fiel. Não permita a sua estrutura espiritual envelhecer. Volte. Naquele ano que a gente fez bastante consagração, eu ouvi, concluindo o testemunho desse jovem que falou comigo no sábado. Ele cruza São Paulo e vem, eu atendi sábado, ele cruza para vir aos domingos, e ainda foi me dar satisfação porque não vem na quarta. Ele tem que atravessar do outro lado do mundo, com o trânsito de São Paulo, e me deu uma satisfação. Pastor, eu não venho de quarta porque eu faço uma pós-graduação quarta e quinta. Saio de casa. Tem dia que ele faz home office e dia que ele sai. Na quarta ele sai de casa. De manhã só chego em casa de volta quase meia-noite. Por isso que eu não venho na quarta. Eu nem perguntei nada. Porque só dele falar: pastor, eu já me constrangeu. Ele falou para mim: pastor, eu nunca tinha feito um jejum de 24 horas. E o Senhor nos encorajou a jejuar. E eu fiz. De lá para cá, todo mês eu tiro um dia para fazer um jejum desse. E como mudou a minha vida. Responde para você: quando foi seu último jejum? Ai, pastor, não tem condições. Tem que ficar quieto, senão fala assim: larga de ser. Toma vergonha na cara. Irmãos, eu dei um exemplo ontem e repito ele hoje aqui. Alguém que diz que não consegue: eu não consigo ficar sem comer até às 18 horas. Aí um dia pega, emenda no trabalho, numa conversa com uma coisa com outra, 17h30, fala: nossa, nem comi nada hoje. Aí eu imagino Deus olhando e falando: engraçado, para mim você não dá conta. Para o seu trabalho, para os amigos, bate-papo, lazer, passa que nem vê. Ei, não deixe de envelhecer a sua estrutura espiritual. Deus é bom, irmão. Deus tem a palavra certa para cada momento. Ontem, comecei o jejum, Deus falou comigo: vai para o monte hoje à noite. Falou ontem à tarde, eu fui. Aí estava lá no monte e falou: Senhor, você é tão gostoso. Aí hoje eu falei: Deus, e aí hoje? Hoje eu vou ter um mistério finalzinho, eu vou ungir vocês e vou sair. Tem um mistério, meu com Deus. Ok. E amanhã? Amanhã tem reunião com a liderança, depois tem uma oração aqui na igreja. Uma oração que não é oração, culto não é oração. Já põe um louvor de fundo e quem quiser ficar aqui para orar, a gente vai orar. Porque lá no começo, lembra, Sandrinha? Sandrinha, nós fisgamos a Sandrinha, o Zé, a Jenny, o Tio, isso aí. Nas orações ali, ficava lá. Vocês chegaram a participar, Amanda, Tio? Participaram também? Aquelas que apagavam a luz lá e ia orar. O Mamito e a Marcela às vezes vinha lá de Mauá, ficava lá com a gente orando. E a gente ficava orando. E ficava orando. Quantas pessoas hoje, quantos pastores estão por aí que a gente formou naquela época? Quantas famílias a gente formou naquela época? E aqui não está o bonzão pregando para vocês não, está humilde dizendo: ô Senhor, me perdoa, deixei passar tanto tempo, né? Vamos voltar às boas obras, não vamos envelhecer. Pastor, então vai ter toda semana? Não sei quando vai ter, se é uma vez por mês, são duas, mas de vez em quando a gente vai investir um tempo só para ficar adorando a Deus, só para ficar orando. Não é culto, né? É um tempo com Deus, é aquele tempo de intimidade que faz toda a diferença. Deixa Deus te renovar. Não deixa a sua estrutura espiritual envelhecer. Não deixa a sua estrutura emocional envelhecer. Viver só das coisas que passou no passado. Ah, eu já sei. Ah, porque eu passei.
e não deixa a sua estrutura física envelhecer. Se cuida, porque Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida e através de você ainda, para que o nome dele seja honrado. Põe aí o último tópico para a gente poder orar. Presta atenção nisso aqui. Quem confia, porque nós acabamos de ler, mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Quem confia, quem espera em Deus. Primeiro, o que faz aí, gente? Me ajuda aí. O que é? Se vê em Deus, nem mais nem menos. Se vê em Deus. Eu não sou mais do que ele falou, nem menos. O que mais? Se posiciona. Caleb se viu em Deus. Enquanto o povo se via como gafanhotos, ele se via herdeiro da promessa. Tem herdeiro e herdeira de promessa de Deus hoje aqui? É assim que ele se via em Deus. Se posicionou enquanto todo mundo falou mal, enquanto todo mundo murmurou. Caleb aprendeu em casa, você não é todo mundo. Não é. Ele fez a diferença. Os olhos de Deus procuram os fiéis da terra, os que vão fazer a diferença, os que preferem estar com ele. Se posicionou. E 45 anos passaram e mesmo assim ele se renovou. Ele falou, é a mesma força, é o mesmo ânimo, é a mesma fé. Até que a obra seja completa. Que na minha e na sua vida também seja assim. Esperando e confiando em Deus, se vendo em Deus, se posicionando em Deus, se renovando em Deus. Até que a obra que Ele começou seja completa em nós. Só quem crê diz. Pode aplaudir ao Senhor. Pode aplaudir a Ele.